Os bebês reborn. Este é o tema da nossa live de hoje. Queridos, que a graça de Deus seja sobre você e sua família, que a sua vida essa semana seja muito abençoada, é o meu desejo sincero a todos. Explodiu nas redes sociais, também em documentários na TV, a questão dos bebês reborn. E hoje é falado em todo canto do Brasil esse assunto. Eu quero também trabalhar a minha visão que eu tenho dessa questão. E quero começar lendo um texto bíblico que é a minha base bíblica para tratar do assunto, que se encontra em Efésios 4, 25, em que diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Eu quero tratar da questão dos bebês reborn, mas primeiro, o que é isso, né? Vamos esclarecer em primeiro lugar. Bebês reborn são bonecos que imitam com perfeição um bebê humano. A textura da pele, o componente que é usado para fazer, algumas manifestações, né, de fechar os olhos, de sorrir, ou de sons. Então, existem também. Ou seja, eles procuram imitar à perfeição um bebê humano. Olhando de longe, você não percebe a diferença. É uma febre que está atingindo muita gente, ou seja, muita gente está usando esse tipo de brinquedo, né? Esse tipo de arte. Segundo o G1, portal G1, uma empresária vendeu no mês passado 300 desses bebês reborn. Veja, uma empresária, tem muitas por aí, muitas fábricas que fabricam esse tipo de bebê, esse boneco, né? Muitas fábricas, só uma vendeu 300, você imagina quanto não está sendo vendido por esse Brasil. Deve ser uma coisa grande, muito grande. Eu quero trabalhar então esse assunto em dois aspectos. Primeiro, em relação à realidade. Em segundo lugar, em relação ao psicológico das pessoas que tem. Tá? Dois aspectos, e eu acho que esses dois aspectos são muito interessantes. Primeiro, vamos falar da questão da realidade. E aí eu me sirvo do meu texto inicial, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Sem dúvida nenhuma, são bebês reborn, são bonecos feitos, é um artesanato, é uma arte na qual é feita muito parecida com a criança. A gente tem que dar os parabéns para quem faz, porque o faz muito bem feito, mas se tratam de bonecos, né? Não tem vida, é uma coisa, não é? Que está aí e que é utilizada. Veja bem, bonecos que representam bebês, representam crianças, eles são aceitáveis na sociedade. Aceitáveis assim. Geralmente se dão às meninas pequenas, e isso é uma forma da sociedade incutir o gênero feminino nas meninas. E formatar nelas esse gênero que vai acompanhá-las. Então, quando se dá uma boneca a uma menina, é para que ela comece a se ver na condição de mãe. Que ela já tenha, desde o início, esta visão: serei mãe. E essa é a ideia básica de se dar bonecos a meninas. Não se dão bonecos a meninos, não é? Por quê? É uma questão de gênero da sociedade na qual estamos. Tá? Definir qual é o gênero e preparar o gênero para aquilo que a sociedade considera o papel daquele gênero. É isso que acontece. Então, quando se dá uma boneca a uma criança, isso é algo
considerado natural. Também é usado esse tipo de boneco naquelas pessoas aí já mais idosas que têm Alzheimer. Alzheimer é aquela degenerescência no cérebro em que a pessoa começa a esquecer as coisas, né? Ela começa, coisas mais básicas ela começa a esquecer e ela às vezes inventa uma outra realidade. Então esses bonecos podem ser usados em pessoas com Alzheimer, tem um sentido clínico bom, tem um sentido pedagógico de evitar que a doença aumente, né, o Alzheimer aumente. Então, isso sim é possível por evocar lembranças. Isso é possível. Vocês veem, um boneco ele pode ter, sim, utilidades que são positivas dentro da sociedade e isso é bom. Então, não é porque é um boneco, um bebê, né, boneco de um bebê, que é ruim em si. Não, não é. Ou alguém pode usar como um enfeite, de alguma forma também é possível, né? Como enfeite na sua casa, e isso é normal. Então, não é porque é boneco que é ruim, tá? O problema é como estão sendo utilizados agora por mulheres adultas, e homens também, adultos, que usam como se crianças fossem, como se filhos fossem. Esse é o problema. E passam a criar todo um sentimento, toda uma reação emocional, como se fosse de fato um filho, uma filha que ali estivesse. É aí que entra a questão da verdade e da mentira. Obviamente, um boneco só é um boneco, não pode ser um filho ou uma filha de alguém. Se a pessoa vê assim, ela está acreditando em uma mentira, não é? Ela está acreditando em uma mentira e isso é negativo para ela, porque a leva a acreditar em algo que não é verdadeiro. Então, não é normalizável o uso desses bebês reborn para pessoas que são adultas e para que elas as tratem como filhos e filhas. Então, nesse sentido, é extremamente negativo, é ruim para essas pessoas. O que seria bom? O que seria aceitável? Que a energia afetiva, a energia que a pessoa dispõe para cuidar desse boneco reborn, como se fosse um filho, que isso fosse empregado para pessoas de carne e osso, para pessoas, seres humanos. E aí nós temos um sem número de crianças que necessitam de ajuda, que precisam ser auxiliados. Crianças que estão em situação de rua, crianças que estão muitas vezes servindo para a exploração de trabalho, crianças, infelizmente, que estão servindo para exploração sexual, abuso sexual, crianças que estão em lares, em orfanatos, porque não tem uma família que as adote. Todas essas crianças, elas podem ser ajudadas por essas pessoas, tanto no sentido financeiro, fazer doações para entidades ou pessoas que lidam com essas crianças, quanto também no sentido afetivo, encontrar um espaço em alguma entidade ou de alguma forma para chegar junto dessas crianças, ter contato com elas e ajudá-las. Ou até, se é o caso de um casal ou de uma pessoa que tem a disposição para isso, adotar uma criança, adotar uma delas para ser filho e filha. Então, essa energia afetiva deveria ser empregada para crianças verdadeiras.
não crianças falsas, né? Mas verdadeiras. E isso é importante. Então, que no mínimo, o valor gasto com esses bonecos, ao invés de comprá-los, seja doado para alguma instituição que trabalhe com essas crianças. Instituição séria, é claro, né? Que trabalhe com essas crianças. Eu acho que isso seria um uso extremamente interessante. Mas o que eu quero dizer aqui? Bebês reborn são de mentira, não são verdadeiros. Não se pode, por exemplo, querer que eles sejam atendidos em hospitais, em pronto-socorros, esse tipo de coisa. Não, isso é impensável. Isso é impensável. Tem uma fila enorme, vai cuidar de uma criança que não é criança, né? Que é apenas um boneco de uma criança. Não, isso seria impensável, né? Então, tem essa questão, em primeiro lugar, da verdade e da falsidade. Bebês reborn são falsas crianças, não são verdadeiras crianças. E a nossa afetividade, a nossa luta, o nosso desejo é por crianças de verdade que estão sofrendo hoje. Isso para mim é básico. Isso para mim é básico. Então, se você de repente é mãe ou pai de um bebê reborn, peço que você considere essa questão de buscar ajudar quem precisa de fato. Pessoas de verdade. Tem muita criança sofrendo e nós podemos ser ajuda para elas. Mas tem também, e aqui eu tenho que falar, o ponto de vista psicológico. Mães e pais de bebês reborn devem ser abordados com a verdade, sim, mas também com amor, com respeito às suas pessoas. Por quê? Eu acho que não adianta xingar essas pessoas. Não adianta chamá-las de burras. Não adianta dizer que elas simplesmente estão fora da realidade. Eu acho que o caminho não é esse. O caminho não é ofender. O caminho não é dar risada da pessoa. O caminho não é menosprezar a pessoa que vive assim, que acredita assim. Eu acho que esse não é o caminho de abordar ninguém, nem de tratar as coisas dessa forma. Porque assim, veja, essa pessoa que é mãe de um bebê reborn, ela não está criando uma realidade paralela? Tá, porque ela pensa que ali tem um filho, né? Filho que ela vai manipular conforme ela quer, porque nunca vai dar o trabalho para ela. Mas ela não pensa assim, ela não, ao lado da vida normal dela, porque ela também faz outras coisas e faz outras coisas da realidade da vida. Ela não está criando uma realidade paralela em relação àquela criança? Tá. Né? Que a realidade paralela, óbvio, é uma mentira, mas é para ela uma realidade que a gente chama aqui de paralelo. Tá? Agora, não tem outros casos? Eu vou dar alguns outros exemplos. Casais que não têm filhos, mas têm um cachorro, um gato, e tratam esses animais como se fossem filhos. Do mesmo jeito que tratam um filho, eles sabem que são animais, sabem disso, mas eles os tratam como filhos. Não é isso também uma espécie de realidade paralela? Tratar como se filho fosse? Outra coisa, tem pessoas que são viciadas em jogar nessas bets que estão por aí, e o sujeito às vezes pega o seu salário e joga nesses jogos de bets. Não é isso uma realidade paralela também? A pessoa pensa, eu vou ganhar. Nunca ganha. Porque nenhuma bet existe para perder seu dinheiro e fazer todo mundo ganhar. Não existe. Bet é para ter lucro, para ser o dono, para ser o proprietário. E essa é a base. Senão não existiria. Mas a pessoa, ela vive apostando. Ela faz outras coisas na vida, ela trabalha, ela faz outras coisas, ela vive sua realidade. Mas quando entra nesse lance da bet, é uma realidade paralela, não é? Não é a mesma coisa? Não é uma realidade paralela que ela está vivendo? Não é? E ideologia. Tem gente que acredita numa certa ideologia e ela fica ali
e acredita naquilo, e as pessoas podem dizer o contrário, o que for, ela acredita. Não, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Né? Ideologia política. Tem gente que pega umas determinadas pessoas, coloca lá em cima como se fosse quase um deus. Ah, que eu amo fulano de tal é um santo, fulano de tal só fez coisa certa, fulano de tal não fez crime nenhum, que é isso. E vivem por essa pessoa. Não é isso uma realidade paralela também? Então veja, esse negócio do bebê reborn não é uma coisa tão diferente de muita gente na sociedade que também inventa realidade paralela para viver, certo? E o que é que a gente faz com essas outras pessoas? A gente fica xingando, a gente fica zombando? Não, quando conhece alguém, conversa sério com a pessoa. Ó, falando, não é assim, é desse outro jeito. Às vezes a pessoa quer ouvir, às vezes a pessoa ouve. Mas a gente conversa sério com a pessoa, respeitando a pessoa, como ser humano. Da mesma forma, essas pessoas, mães, pais de bebês reborn, ao serem abordadas por nós, essa abordagem deve ser feita com respeito, deve ser feito com responsabilidade. Não é ficar xingando, criticando ou zombando. Não, chega junto, vai conversar sim, conversa sério sim, isso aí está errado, isso aí não está certo, isso aí não é uma verdade, não é uma realidade, mas fale isso com amor, fale isso com respeito à pessoa. Creio eu que assim tem que ser. Pessoas que, mães e pais de bebês reborn, óbvio que tem problemas psicológicos, que precisam de tratamento psicológico, óbvio. Então, o ideal é aconselhar essas pessoas, caso você as conheça, aconselhá-las a procurar psicólogos, terapeutas, médicos, que possam ajudá-la dentro desse sentido. Então, dar essa orientação, mostrar que aquilo não é uma realidade, que aquilo é algo que ela está substituindo e procurando para não enfrentar determinada realidade e orientá-la a procurar ajuda especializada, ajuda que tenha a ver com a questão mental, saúde mental. Tá? Então, esses profissionais são profissionais capacitados para isso. Eu creio que, agindo assim, a gente faz o bem. A gente tanto estabelece a verdade, que eu acho que é algo que a gente não deve abrir mão, como também trata as pessoas com respeito, visando ajudá-las a sair dessa situação, de fato se inserir na realidade da vida e, inserida na realidade da vida, auxiliar a modificar para melhor. Tá bom, gente? Deus abençoe, um grande abraço. Eu creio que minha opinião é essa. Não sei se você concorda ou não, mas penso assim. E eu desejo que Deus nos abençoe a todos como sociedade a construirmos uma sociedade com mais saúde. Não só saúde física, saúde mental também. Deus os abençoe.